Estou aqui com o primeiro-tenente da Polícia Militar de Umuarama, Juan Diego Farias de Abreu. Seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Tenente Juan. Muito obrigado, o prazer é meu estar aqui, poder esclarecer uma dúvida que vocês têm da população aqui de Umuarama. E nós já estávamos conversando aqui em off, né, enquanto passavam os nossos comerciais aí. Nós estamos vivendo um período calmo na nossa cidade agora, não estamos, Tenente? Olha, a gente está muito satisfeito com o que está acontecendo na cidade de Umuarama, né? Então a gente vê nos relatórios diários ali, a gente acompanha muito o serviço da imprensa e vê que as notícias são boas na parte de segurança, né? Nós temos sim algumas ocorrências que ainda nos incomodam, né? Mas se a gente comparar o que ocorria no passado aqui em Umuarama e que nós estamos vivendo hoje, é só comemoração, né? E exatamente, hoje no meu programa de rádio, lá pela Rádio Cultura, o nosso repórter logo de manhãzinha, quando abriu o programa de manhã, disse, mas tá uma calmaria danada. Nós estamos sem trabalho hoje, tipo, né, não temos muito o que contar na área policial, por conta de que realmente estava tudo muito calmo, graças a Deus, né? E o que você atribui isso, Tenente? É o número de policiais que cresceu? São as formas de cuidar da cidade que melhoraram? O que você atribui? Olha, a gente tem que olhar um pouquinho mais para o passado, porque antigamente aqui o Umuarama era uma companhia de um outro batalhão, né? Então o Umuarama ficava vinculado a esse batalhão que era um pouco distante, era o batalhão de Cruzeiro do Oeste, né? A partir de 2009, a companhia aqui ficou independente. Então nós começamos a receber recursos próprios, tivemos uma formação de policiais aqui na cidade de Umuarama, foi a primeira vez que aconteceu isso, né? Aumentou bem o efetivo e esses policiais novos deu uma oxigenação para a unidade. Aumentaram quanto em número? De 2009 você falou que tornou-se independente, né? A partir do momento que se tornou independente o Umuarama, nós assumimos Umuarama e mais 7 municípios. Né? Antigamente se dividia os recursos com mais aproximadamente 25 municípios, né? Então quando chegavam viaturas, tinha que se dividir viaturas em 25 municípios. Exatamente. Quando chegavam uma escola de soldados, se dividia com 25 municípios. Hoje não, nós temos Umuarama e mais 7 municípios. Menos da metade do que era antes. E nós recebemos, ano passado, formamos aqui em Umuarama, 30 novos policiais. Nossa, é um número significativo, né? Tem pessoas que falam assim, ó, a única maneira de se coibir o crime, a marginalidade, é a polícia na rua. Nós temos um número maior, então, de policiais na rua. Temos, comparado ao que nós tínhamos no passado, nós temos, e ainda a sinalização de que vai melhorar, né? Nós temos 200 alunos sendo formados na cidade de Maringá, onde que é o núcleo hoje. Então, até o final do ano, e provavelmente a gente tem uma melhora ainda mais para a segurança aqui em Umuarama. Tenente, você falou de alguns crimes que ainda incomodam. Quais são esses crimes que ainda incomodam e quais são as perspectivas de que isso se resolva também? Olha, a gente tem reparado que está acontecendo alguns furtos de veículo na cidade, né? É algo que incomoda muito. A gente sempre procura orientar as pessoas para colocar um alarme no carro, dar uma dificultada, porque o que a gente percebe? Que todos os carros furtados aqui, nenhum tinha alarme. Então as pessoas não estão colocando nenhum empecilho ali. É claro que o ideal é que você deixasse seu carro ali e ninguém mexesse, né? Mas infelizmente nós vivemos uma sociedade onde as pessoas acabam não respeitando o direito do outro. Então a gente orienta para a pessoa colocar um alarme. Dificultar, na verdade, a ação do marginal, né? Porque tem pessoas que deixam o carro aberto, tem pessoas que deixam o carro com vidro. Não é verdade? Então você tem que dar uma dificultada na ação do marginal. Eu atendi uma ocorrência semana passada onde a senhora estava realmente muito triste porque o veículo dela foi furtado. Ela falou, poxa, eu reformei inteiro o meu carro e aí agora foi furtado, né? A gente também sensibiliza com a situação, mas, poxa, reformou o carro inteiro, por que não colocou algum dispositivo ali e tal? Então, para dar uma cuidadinha. A gente tenta orientar. E é um tipo de crime difícil de você coibir, né? Porque o marginal, quando ele vai furtar um veículo, ele vê uma viatura, o que ele faz? Ele espera o momento adequado, né? Exatamente. Então é um crime difícil. É um crime que você tem que investigar bastante, né? Então a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil do Umuarama, trocam informações para que a gente consiga prender essa quadrilha que está agindo aí. Tenente, as mortes também deram uma acalmada? Como é que ficou os números esse ano? Olha, esse ano nós estamos com 8 homicídios na cidade de Umuarama, né? Isso é o quê? Isso é mais do que o ano passado? Como é que bem menos. Bem menos. Nossa, E sempre esses assassinatos, esses homicídios, é por conta de um envolvimento com droga ali, com pessoas que já estavam envolvidas em alguma situação delicada? Perfeito, você tocou num ponto importante, né? O tráfico de droga influencia muito, né, no número de homicídios. Se a gente fizer o comparativo dos números,
O que nós prendemos de traficante aqui em Moarama é assustador se a gente for demonstrar. Eu até trouxe os números aqui para depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Né? Então, a partir do momento que nós aumentamos o número de prisões de traficantes, o número de homicídios caíram automaticamente. Né? Porque é muito ligado. Ele está devendo uma droga para o traficante, ele pega a droga para vender e não vende e acaba consumindo, enfim. São N situações que podem ocorrer que acaba levando ao homicídio. Tá. Tenente, a nossa colocação aqui, nosso espaço geográfico, nós estamos num lugar, numa localização que é providencial para as drogas, para o tráfico, para a chegada de drogas à nossa cidade? Olha, como nós estamos aqui em Barreira, como é que é? Divisa com outros países, isso facilita muito? Isso pode em determinado momento influir, né? Porque nós temos muitos contrabandistas instalados em Moarama e alguns traficantes, pela proximidade com o Paraguai, né? Então nós estamos numa faixa de fronteira aqui ainda. Exatamente. O rio é muito próximo de nós aqui, né? Então alguns marginais acabam se instalando aqui na cidade. Isso aí pode interferir. Pode interferir. Mas nós estamos conseguindo combater esse. Certo. Diga para mim como é que é o trabalho da Polícia Militar com a Polícia Civil. Uma depende da outra, como é que é? A Polícia Civil vai lá, você investiga o caso? Explica um pouquinho para a gente esse trabalho em conjunto da Polícia Civil com a Militar. Nossa, muito interessante isso, porque as pessoas, é muito comum, né? Não saber o que é Polícia Civil, o que é Polícia... Exatamente. O que é Polícia Militar, né? Então, a Polícia Militar é a polícia ostensiva, né? Você consegue identificar nós pelo uso da farda e caso você tenha alguma emergência, algo que você precise de uma ajuda naquele momento, você vai ligar para a Polícia Militar através do telefone. Socorro. Né? 190. 190. Agora, se aquele teu caso demanda um maior tempo, um maior cuidado, o que a gente recomenda? É a Polícia Civil. Por quê? Porque eles têm a competência para investigar os crimes. Né? Então, a partir do momento que o crime ocorreu, passou-se um tempo, a Polícia Militar já foge da nossa esfera de atribuição. Certo. Aí entra a Polícia Civil, que vai fazer as investigações, vai descobrir quem que foi a pessoa que furtou aquele veículo, vai descobrir quem que foi a pessoa que roubou determinado estabelecimento. Basicamente é isso, né? A Civil dá sequência no caso, né? Isso. Vocês apresentam o caso, a Civil investiga. Isso. É mais ou menos isso. E eles trabalham sem fardamento, sem né? fardamento. Então eles se misturam dentro da sociedade e o marginal não sabe que está, né? Exatamente. Eu vou voltar lá no roubo dos carros, que eu acho um comentário que eu acho muito interessante fazer, que eu sempre ouço os repórteres policiais falando a respeito das ondas de crime muito parecido. Tem épocas, por exemplo, que as pessoas pegam para roubar carro. Não é assim? É um carro atrás do outro. Tem época que é roubar farmácia. Uma farmácia atrás da outra. Tem época que é lotérica. Tem esse negócio de ondas de... Acontece muito a questão do marginal mesmo, né? Do criminoso, né? E o que acontece? Às vezes ele inicia sua atividade criminosa, ele é especialista em roubo de veículo. Então, enquanto a gente não prender aquele elemento, ele vai permanecer roubando o veículo. Sempre será o mesmo? A mesma quadrilha? Isso, envolvido, eles são tudo envolvidos. Tudo envolvido. É o caso do problema do usuário de droga, aquele que tem dificuldades financeiras. O que ele faz? Ele vai assaltar um comércio, né? Ele vai ver o que é mais fácil para ele. Então, depende muito do tipo de criminoso. A partir do momento que a gente prende aquele indivíduo que estava cometendo os roubos na farmácia, ou os roubos no posto de gasolina, aquele crime fica um tempo sem acontecer na nossa cidade. Daí, às vezes, até acontece, voltou a ocorrer os crimes na cidade. O que a gente descobre? Foi solto. Né? Então, é muito comum a gente reparar essas situações. Aí, esse foi solto também, a gente entra num outro parâmetro, né? A polícia prende, a justiça solta. Não tem muito disso? Hoje é a nossa legislação, né? Exatamente. O judiciário, na realidade, ele cumpre o que está na lei, exatamente. Né? Hoje em dia, as leis são muito frouxas, Hoje em dia, a regra é a liberdade, né? Então, a regra é a liberdade. A exceção é a prisão. Então, por isso que o judiciário solta, né? Então, a gente tem que conviver com isso ou cobrar dos nossos... Ou cobrar de quem está lá em cima fazendo leis. Está lá em cima fazendo umas leis melhores aí. Que mudem essas que ajudem leis. A segurança pública. Exatamente, né? Porque senão fica aquele vai, solta, entra, vai lá, faz o crime aqui, volta para trás, faz de novo, não é verdade? É verdade. Tenente, nós estamos abrindo hoje a Semana Nacional do Trânsito, também. De hoje até dia 25. Qual que é o papel da Polícia Militar no trânsito? Nós estamos, infelizmente, num trânsito violento na nossa cidade, né? Esse é mais um dos tópicos complicados aqui para a gente analisar em Moarama, né? Nós temos uma frota de veículo muito grande
E o número de acidentes é até grande, né? Quantos, mais ou menos, veículos? Você tem aí um número, mas Olha, são muitos, né? não lembro. E cresceu muito nos últimos Está anos, crescendo demais, né? E com isso o número de acidentes também. A Polícia Militar, nós fazemos blitz constantes para identificar veículos irregulares nas cidades, né? E também nós gostamos de falar aquelas pessoas que costumam aprontar no trânsito, né? Então pega o veículo para praticar racha, Exatamente. demonstrar manobras perigosas na cidade. Então a gente atua repressivamente nesses casos, né? Fazendo blitz e abordagem de pessoas irregulares. E essa semana vai ter algo em especial, alguma coisa fora do comum, Olha, ou vai ser aquela coisa de sempre? Não, vai ser as atividades normais. Vamos fazer blitz nas cidades, Certo. Algumas orientativas e outras mais repressivas. Vamos ver com o comando aí a programação para essa semana, mas provavelmente damos uma intensificada. Tá, né? então vocês têm um papel fundamental também. No trânsito, Sim. principalmente nessa semana. Além de atuar reprimindo os crimes, exatamente. a gente ainda atua na parte Com de trânsito. certeza. A nossa conversa está tão boa, já recebi um sinal que o tempo está acabando. E eu queria então que você, tenente, deixasse algumas dicas, telefone para denúncias que a população tem ajudado muito. Outro dia, deixa eu até me gabar aqui, nós encontramos um carro através do programa da Marta Costa, lá na Rádio Cultura. Era o carro de uma panificadora e a gente começou a falar sobre esse carro e o carro foi visto e de repente o carro, a polícia começou a receber informação por conta daquilo que a gente estava falando no rádio, né? Então eu acho que a população pode ajudar muito, né? E como que a população ajuda? Olha, sem a população o trabalho fica muito mais difícil, né? Porque o policial ele não tem como estar em todos os locais, né? E a população não, né? Então, se a população verificar qualquer irregularidade, foi aquilo que nós contamos do caso do telefone. É uma emergência. Se você viu alguma coisa irregular, se você precisa da polícia naquele momento, telefone no 190. É o telefone de emergência, uma viatura vai até o local. Agora, se você tem receio de não querer se identificar, precisa de uma investigação maior, principalmente no tráfico de drogas, né, que precisa ser feito um acompanhamento, você sabe que tem um ponto de venda de drogas próximo da sua casa, ligue no 181, que é o Disque Denúncia. Você não precisa identificar, não precisa fazer nada. Você só vai fazer a tua denúncia e a Polícia Militar também tem um serviço reservado, policiais que trabalham sem farda, que vai fazer o acompanhamento dessas situações. Tá certo. E tá valendo já aquela lei do trote? Se você dá um trote, as empresas de telefone vão ajudar a procurar, saber de onde veio o trote, para punir o cidadão que deu o trote? Sim, existe, isso é um crime, né? O trote é um crime, a pessoa responde, pode até ser presa, dependendo da situação. Então, que fique a dica, nada de trote. A polícia está para nos ajudar, não é verdade? Então, você pode usar e abusar para o lado bom desse telefone, desses telefones que o tenente está passando. Mas nunca para fazer um trote, porque no momento que você está passando um trote, outra pessoa pode estar precisando da polícia e não está sendo atendida, né, tenente? Perfeitamente, inclusive você que está fazendo o trote, Exatamente, inclusive você que está fazendo o trote. Às vezes você ocupa a viatura numa situação que não precisa, mas naquele momento um familiar seu pode estar. Tá certo. Pode estar à mercê de criminosos. Ok. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigada pela entrevista. Leva o nosso carinho, o carinho da nossa equipe ao Major Enio. Já está com a gente há bastante tempo, Major Enio, né? Então, parabenize lá a equipe do Major Enio. Bom trabalho sempre para vocês, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando primeiro, não te conhecia, né? Foi um prazer muito grande estar aqui. É meu. Estamos à disposição lá para qualquer Vamos procurá-lo outras vezes, tá bem? Muito obrigado.